Hoje a gente vai falar de como conseguir tempo para você fazer aquilo que você ama. Quem quer saber quem tem esse problema, falta de tempo para fazer o que ama, quem quer saber como fazer tempo, bota aí no nosso chat que eu quero saber. A Vânia foi a primeira que chegou, deu bom dia, ela já quer saber, ela tá empolgada hoje. Bom dia, Vânia, de novo. Aí, mó galera tá aí querendo descobrir como criar tempo para fazer o que você ama. Então, vamos lá. Como criar tempo para fazer aquilo que você ama? Num outro Periscope, que se você não assistiu, tá disponível no YouTube. E eu vou pedir para a Babi botar o link quando a gente subir esse vídeo para o YouTube. Então, num vídeo mais atrás, né? Nos nossos últimos Periscopes, eu falei sobre como, às vezes, quando a gente está com a nossa vida criativa estagnada, a gente começa a dar comida de mentirinha para nossa vida criativa, né? Para nossa alma. Né? O nome desse Periscope é Você Está Dando Comida de Mentirinha para sua alma? E aí, a gente começa a dar comida de mentirinha para nossa alma, como? A gente faz um workshopzinho aqui, a gente faz um cursinho ali, a gente arruma um tempinho para ler um livro, arruma um tempinho para fazer o nosso desenho, arruma um tempinho para fazer aquela coisa que a gente gosta de fazer, que é a nossa atividade criativa, seja lá qual for a sua, né? Então, você vai, como você não tem tempo para fazer aquilo que você ama, você vai se enrolando, né? Vai se enganando, né? E inventando alguns subterfúgios para você fingir que você tá, sim, dando atenção para a sua criatividade, mas, na verdade, você não tá. Você tá dando umas migalhinhas do seu tempo, né? Ou da sua atenção para essa coisa que você ama, mas você não tá realmente se dedicando. Né? Então, essa é a comida de mentirinha que você dá para sua alma quando a sua vida criativa está estagnada. Mas nesse Periscope onde eu falei sobre a comida de mentirinha, eu não falei tanto sobre o que é, então, a comida de verdade, né? O que você tem que realmente dar. Então, hoje, eu vou falar de uma primeira coisa que é um dos tipos de alimento que você tem que dar para a sua criatividade, que são os alimentos apropriados, né, para você ter uma vida criativa saudável. E um desses alimentos é o tempo, tá? Tem alguns outros e a gente vai falar deles ao longo de outros periscopes, mas um desses alimentos apropriados para você ter uma vida criativa saudável é o tempo. E aí um monte de gente vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu ainda estou no meu emprego do mundo corporativo, eu ainda trabalho de 9 às 6, eu tenho minhas contas para pagar e eu não posso ficar tirando fotografia da natureza ou sei lá qual é a sua paixão. Então, se você está dizendo que não tem tempo, esse Periscope é para você. Né? Se você não tem tempo, você precisa começar a criar tempo. E como é que a gente faz para criar tempo? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir qual é a sua prioridade, como a Alice já falou. A Alice estava lá na Lifestyle, ela já sabe também, e assim como muitos de vocês que estavam na Lifestyle Academy, né, o meu evento ao vivo, que a gente tem que ter uma prioridade. Né? Quando a palavra prioridade surgiu, ela surgiu assim, no singular, prioridade. E aí, 500 anos depois, quando surgiu a Revolução Industrial, o mundo mudou muito, o ritmo, né, de trabalho e o ritmo do mundo mudou muito, aí surgiu o plural, né, prioridades. E aí hoje a gente vai e tem uma lista de 53 prioridades. Muita gente, quando eu trabalhava ainda, né, no mundo corporativo, eu tinha aqueles cadernos, né, e eu no caderno sempre tinha a lista de prioridades, coisas que eu tinha que fazer de prioridade. E aquilo era uma coisa de 43, 47, 57 itens. E quando eu riscava um, já botava mais 3 no final. Eu nunca diminuía para menos do que 30, 40 coisas. Então, se você hoje tem uma lista de prioridades com muitas coisas, a primeira tarefa que você tem é descobrir qual é a sua prioridade no singular na sua vida. Quando você tiver a sua prioridade, você tem que definir quais são as suas metas. E a gente vem fazendo isso juntos, né? Tanto no Periscope quanto em alguns webinários. Então, a gente teve, né, no dia 4 de janeiro, o webinário Diga Sim para 2016, em que a gente fez não só, né, a gente estabeleceu as metas juntos, mas também a gente fez um planejamento estratégico para o ano. Então, isso é o caminho. Você tem que ter as suas metas, mas também
depois de ter as suas metas, criar um plano estratégico de como você vai colocar essas metas na prática. E essa semana aí eu vou mandar um e-mail para vocês sobre esse webinário aí, para quem não assistiu, quem quiser assistir. Mas, de qualquer maneira, você já sabe o caminho. O caminho é esse. Prioridade, suas metas, um plano estratégico. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? O que acontece? A partir daí, a partir do momento em que você tem a sua prioridade, em que você tem as suas metas, né? E que você tem um plano estratégico para seguir no ano, ou numa semana, ou no mês, ou no dia, ou naquela hora da sua vida, do seu trabalho, você começa a ter uma liberdade maior para dizer não. Muita gente tem dificuldade de dizer não, e eu sou uma dessas pessoas, então toca aqui se você também tem. E eu tenho muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eu fico com dois problemas, né? Um problema é peso na consciência. Eu fico, mas essa pessoa é tão legal, eu queria tanto poder ajudar, eu queria tanto fazer alguma coisa junto, eu queria tanto poder fazer esse projeto, eu queria fazer essa palestra, E fica aquela coisa de dor, né? Dor no coração, de dizer não para alguém que seja muito legal ou que a gente ame muito. E segunda coisa que eu fico, chama FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, eu tô aqui fazendo o Periscope e aí eu fico com FOMO, né? Com medo de que, de repente, nessa mesma hora, tá rolando um Periscope de uma outra pessoa que eu quero assistir. Aquela sensação de que sempre eu tô perdendo alguma coisa legal que tá acontecendo ou que eu poderia estar fazendo, né? Então, quando a gente tem a nossa prioridade, as nossas metas e o nosso plano, a gente começa a dizer não com mais facilidade. Por quê? Porque a gente, na verdade, quando diz não para os outros, a gente está dizendo sim para o nosso plano, para nossas metas e para a nossa prioridade. A Alice já matou a charada aí, já matou a pau. Então, é assim que a gente começa a criar tempo para fazer aquilo que a gente ama, que é dizendo não para as coisas que tomam o nosso tempo e que não são, né, parte das nossas metas, não são parte do nosso plano e não ajudam a gente a atingir a nossa prioridade. E aí eu vou contar para vocês o meu plano para esse ano, né? A minha prioridade esse ano, o meu plano profissionalmente, né? Claro, porque a gente pode ter o nosso plano profissional, o nosso plano pessoal. Na minha prioridade, na minha vida pessoal, é estar muito com meu filho esse ano, cada vez mais, né? Mas no profissional, a minha prioridade desse ano é escrever um livro novo, que já está todo pronto na minha cabeça. Anteontem, eu fiz um Skype com a Ra Goddess, e aí a gente estava conversando, batendo papo, trocando figurinha, se atualizando da vida uma da outra, e contei para ela, né, que ela já contei para ela a história desse livro, o que eu quero escrever e tal, e aí ela falou, olha, você tem que escrever esse livro esse ano, porque eu quero ler esse livro é muito importante, eu sinto que ele é muito importante. E é mesmo, né, porque é o que eu quero fazer. E se eu não começar a dizer não para outras coisas, eu não vou conseguir escrever esse livro, né? No ano passado, o que acabou acontecendo foi que muitas coisas novas surgiram, muitos projetos novos surgiram, eu criei 3 cursos novos, eu promovi uma porção de cursos legais, eu fiz um monte de novos amigos, de novos parceiros, e isso foi muito bom, mas tomou muito meu tempo, no ponto de que eu não consegui terminar de escrever esse livro, né? Na verdade, eu não consegui nem começar a escrever esse livro. Eu escrevi um livro, mas foi um livro mais, né, um livro menorzinho, mais simples, né? E esse livro, que eu entendo que é praticamente a continuação do Escolha Sua Vida, eu não consegui começar. E tá tudo bem, como disse a Alice aí, porque eu tinha que fazer aquelas coisas lá. Não deveria ter sido diferente. Como é que eu sei que não deveria ter sido diferente? Porque não foi, né? E a realidade está sempre certa, tá sempre tudo bem. Então, esse ano, eu defini que a minha prioridade é conseguir escrever esse livro. Então, eu tenho um plano, quais são as minhas metas. Só para dar um exemplo para vocês, né? Então, eu posso, por exemplo, estabelecer a meta de que eu quero escrever um capítulo a cada semana, por exemplo. E aí, esse é o meu plano, né? Eu vou escrever, eu vou passar X horas por dia, 4 horas por dia escrevendo
de manhã, logo depois do Periscope. Isso pode ser um plano. E aí, tudo que surgir de convite, por mais que seja muito, muito, muito legal, né? De palestra, de congresso, de cursos para eu fazer ou para eu dar, de viagens, de seja lá o que for, eu vou poder sempre dizer não, né? E eu vou ter que dizer não, porque eu tenho um plano. E aí, a partir do momento que eu tenho um plano, eu tenho uma obrigação e um compromisso comigo mesma de cumprir, né, o meu plano, de cumprir, de realizar o meu sonho, né? E esse sonho está conectado com a minha missão, está conectado com o meu propósito, que é uma coisa importante que a gente também conversou, né, no Diga Sim para 2016, que é importante a gente criar uma conexão emocional com a nossa meta para que, por ela ser importante para a gente realmente saiba que a gente vai conseguir gerar a energia, a estamina, né, ao longo do ano todo para cumprir essa meta. É uma meta grande escrever um livro, né? Não é uma meta pequena que em uma semana eu termine. Então, eu preciso ter essa estamina, essa coisa que me leva até o final. É que nem correr uma maratona. Não adianta eu dar uma corrida rápida e depois me cansar. Então, não adianta um dia eu sentar, escrever um capítulo e depois eu passar meses sem escrever nada. Tem que todo dia, né, trabalhar um pouquinho. Então, você que está aí assistindo e que quer criar tempo para fazer o que você ama, pensa dessa maneira também. Estabelece qual é a sua grande prioridade nesse momento. Depois que você atingir essa uma, você pode mudar para outra. Então, não fica desesperado. Ai, meu Deus, mas eu tenho que escolher uma coisa só. Escolhe uma coisa só, porque se você escolher 15 coisas, chances são que você não vai realizar nenhuma dessas 15, né? Então, escolhe uma coisa, estabelece que ela é a sua prioridade, cria pequenas metas, né? Ou como o Mel Abraham chama, microsucessos. Cria microsucessos que você possa comprovadamente ver que você realizou. Olha, essa semana eu realmente consegui escrever um capítulo, então eu sei que eu cumpri aquela minha meta da semana. Então, cria metas que sejam microsucessos. Celebre quando você terminar, né? Esses microsucessos, essas pequenas metas. E com essas metas, crie um plano. E a partir do momento em que você tiver um plano, diga não para as pessoas, ou projetos, ou ideias, ou cursos, ou oportunidades, ou coisas que surgirem e que vão tomar o seu tempo. E aí você consegue criar tempo e criar espaço para fazer essas coisas que você ama. Faz sentido, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Não está fazendo sentido para vocês? E vocês já têm aí a sua prioridade, já tem aí a sua meta, já tem as metas, já tem aí o seu plano. Se não, hoje é o dia para sentar a bunda, hoje é segunda-feira, é dia bom para fazer plano, né? Então, joia, tô vendo que um monte de gente está falando que faz sentido, ótimo. Alice falou, criar meus cursos. Alice, você tem que criar esses cursos urgente. Eu quero fazer seus cursos, Alice. Então, Alice, quer criar os cursos, então tá muito vago ainda. Então, qual é o curso que é a prioridade agora, Alice? Aí pensa, esse curso, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um módulo por semana. Tô chutando, tá? Vou criar um módulo por semana. Essa é a meta da semana, né? E essa é a sua prioridade, criar esse curso. Então, todo o resto, se eu falar assim para você hoje, ligar para você e falar, Alice, você vem aqui pro Rio e fica me desenhando e desenhando o Davi, você vai achar mó legal, poxa, caramba, é a Paula, é o Davi, é uma viagem. Aí você vai falar, não posso, porque eu tenho que essa semana criar o módulo novo do meu curso novo, né? Então, pronto.